Você já ouviu falar na superpopulação? Olá, eu sou Daniele Jesus e esse é o quadro Agenda Verde. Tudo que a mídia não fala sobre meio ambiente e afins, eu falo aqui no canal. Já aproveita para curtir, comentar, compartilhar, se inscrever no canal e ativar o sininho. E aproveita também para se inscrever nos canais que eu indico. Muito provavelmente, alguma vez na sua vida, você já ouviu o termo superpopulação. A Terra está muito cheia, muito povoada, lotada de gente, e que é iminente que se haja uma redução populacional. Se eu disser para você que você foi enganada a vida inteira com isso? Pois é isso que eu vou explicar hoje. Antes de explicar o mito da superpopulação, eu quero trazer para vocês uma matéria e um artigo que falam sobre infertilidade e por que as mulheres estão tendo menos filhos. Matéria do site CBS News diz: pesticida ligado a problemas reprodutivos encontrados em Cheerios, Quaker Oats e outros alimentos à base de aveia. Aqui está falando que esse pesticida ligado à infertilidade foi encontrado nos cereais. Sabe aqueles cereais que os filhos dos americanos costumam comer e que os próprios americanos também costumam comer no café da manhã? É isso mesmo. Agora vamos à matéria. Um pesticida pouco ouvido ligado à infertilidade em animais está aparecendo na esmagadora maioria das amostras de alimentos à base de aveia vendidos nos Estados Unidos, incluindo marcas populares de cereais Quaker Oats e Cheerios. O produto químico clormequato, 77 das 96 amostras de urina coletadas de 2017 a 2023, com níveis crescentes nos últimos anos, segundo um novo estudo. Além disso, este produto químico foi encontrado em 92% dos alimentos à base de aveia não orgânicos, testados em maio de 2023. Alguns estudos mostram que o clormequato pode danificar o sistema reprodutivo e interromper o crescimento de animais na sua forma fetal. Um motivo de preocupação quanto a se também poderia prejudicar os seres humanos. Ou seja, este componente químico pode levar a um aborto. Os regulamentos da Agência de Proteção Ambiental permitem que esse composto químico seja usado apenas em plantas ornamentais, não em culturas alimentares cultivadas nos Estados Unidos. No entanto, seu uso em aveia importada e outros alimentos vendidos em todo o país é permitido desde 2018. E agora está sendo proposto que este produto químico seja usado em cevada, aveia e outros alimentos. Um dos motivos de mulheres não conseguirem engravidar é por conta da alimentação. E muitas das vezes não é por má alimentação, mas por conta de componentes químicos como este que estão nos alimentos. E que eu vou mostrar para vocês não foram colocados lá de forma aleatória, caíram de paraquedas. Agora eu quero ver com vocês um artigo que saiu na Gazeta do Povo semana passada sobre por que mulheres estão tendo poucos filhos. O artigo foi escrito por José Pio Martins, economista que foi secretário de Planejamento de Londrina, Paraná. Depois de mostrar os números da queda populacional, José Pio Martins enumera as causas da redução populacional. Desde os anos 60, as mulheres vêm adentrando o mercado de trabalho em massa. As mulheres que têm emprego regular remunerado passaram a ter menos filhos que as gerações anteriores. Os custos com moradia, educação e saúde se tornaram altos e se tornaram motivo para a decisão de ter menos filhos. Grande parte das famílias que vivem nas cidades moram em casas ou apartamentos pequenos. Não é que eles são pequenos, não. Os novos empreendimentos estão sendo feitos propositadamente muito pequenos. Tanto é que nós cunhamos a expressão apertamento. Por volta do ano 2050, 70% da população mundial estará vivendo nas cidades e a média de filhos por mulheres terá sido menor que na zona rural. A insegurança no emprego. E aqui ele coloca algo muito interessante. A maternidade não é mais um dogma, nenhuma obrigação religiosa e cultural. Antigamente, mulheres tinham prazer em ter filhos. Hoje, elas veem filhos como um peso. Algumas, inclusive, têm a capacidade de dizer, no horário que vão deixar os filhos na escola, que estão se aliviando por algumas horas do fardo. De onde veio essa ideia? Obviamente que eu estou falando daquela coisa mais fofa do mundo, o feminismo. Vocês perceberam que José Pio Martins disse que desde os anos 60, as mulheres vêm adentrando em massa no mercado de trabalho? E isso tem a ver com duas coisas que ocorreram nessa época.
a revolução sexual e a criação de métodos anticoncepcionais, que vieram graças ao feminismo. Naquela época, várias teóricas feministas já começavam a falar as suas abobrinhas. E eu faço questão de trazer alguns exemplos para vocês. Vou utilizar como fonte o livro da Ana Campanholo, Feminismo, Perversão e Subversão. Kate Millett, no seu livro Política Sexual, dizia que a guerra política deveria ser tratada por meio do sexo e da promiscuidade. Shulamit Firestone fez uma listinha de coisas ridículas pelas quais as mulheres deveriam lutar. A libertação das mulheres da tirania de sua biologia reprodutiva por todos os meios disponíveis e a ampliação da função reprodutiva e educativa de toda a sociedade globalmente considerada. Em resumo, você não é obrigada a ser mãe. Inclusive, você não é obrigada a levar uma criança na barriga. Se você quiser, você pode ir lá e assassinar o seu bebê. A famosíssima Simone de Beauvoir chegou a dizer que o trabalho da dona de casa não prestava, que era completamente inútil para a sociedade. E chegou a chamar a mulher dona de casa de parasita. Pat Friedan, outra ideóloga feminista, chamou essas mulheres de desmioladas. E é claro que depois de ouvir tanta baboseira, muitas mulheres inconscientemente passaram a aderir a este discurso feminista e começaram a se tornar carreiristas, ignorando família, filhos e entrando de cabeça no mercado de trabalho. Talvez você se pergunte o que isso tem a ver com a Agenda Verde. Muito mais coisas do que você imagina. A Agenda Verde, ela atua de várias formas no tocante à redução populacional. Quem me acompanha há algum tempo sabe que eu já escrevi um artigo sobre a Montanha de Ferro, que é uma espécie de estudo e que foi muito comentado por Pascal Bernardin aqui em O Império Ecológico. A Montanha de Ferro fala sobre o seguinte: as guerras já cumpriram o seu propósito e não dá mais para ficar fomentando outras guerras. Muito embora as guerras ainda aconteçam. Qual será o carro-chefe para que nossos objetivos sejam alcançados? É simples, vamos falar de meio ambiente. Vamos falar que a Terra está morrendo, vamos falar de muita gente no mundo, vamos falar que não tem comida para todo mundo. As pessoas entrarão em pânico e vão pensar centenas de vezes antes de pôr um filho no mundo. Pronto. Era tudo o que eles queriam. A política ecológica das instituições internacionais é intrinsecamente ligada à sua luta contra a alegada superpopulação. Toda a literatura publicada pelas organizações internacionais se espalha em uma torrente de previsões alarmistas, tipo o livro do Al Gore, que envelheceu mal pra caramba. Prestem atenção no que está escrito no documento Limite ao Crescimento: estabilizar a população mundial. Nenhum objetivo é mais crucial do que este para remediar a crise ambiental. E você que me acompanha há mais tempo, com certeza se lembrou que eu já fiz um podcast sobre as Pedras da Geórgia. Inclusive, eu vou deixar o link aqui para você ouvir depois. O primeiro mandamento das Pedras da Geórgia era o seguinte: manter a população abaixo dos 500 milhões de habitantes para permitir um equilíbrio com a natureza. E da próxima vez que te disserem que os mandamentos das Pedras da Geórgia são loucura, teoria da conspiração e coisas desse jaez, mostre essa parte aqui do vídeo. Uma entrevista de Jacques-Yves Cousteau para a revista da Unesco. Todo mundo está convencido disto. O crescimento da população não pode continuar assim, anarquicamente, de um modo canceroso. E o 10º mandamento das Pedras da Geórgia fala sobre isso: não seja um câncer sobre a Terra. Inclusive, para o Cousteau, a Terra não poderia suportar mais de 700 milhões de habitantes. Ali nos conformes dos mandamentos das Pedras da Geórgia, os ditos especialistas apresentam 1 zilhão de desculpas para dizer que a Terra está mega povoada, que precisamos reduzir a população. Meu Deus, o que nós vamos fazer? Vamos falar aqui de algumas frentes. Promoção da agenda feminista, que diminui casamentos e, consequentemente, o número de filhos. Métodos anticoncepcionais, que fazem com que aconteça a revolução sexual, promiscuidade feminina e não haja filhos. Promoção da agenda do aborto. Promoção das guerras. Por que será que a ONU nunca consegue acabar com essas guerras que acontecem pelo mundo? E por último, mas não menos importante, a alimentação. Considerou-se por um tempo utilizar o mito da superpopulação
para passar os recursos alimentares americanos para o controle internacional, empregando a arma alimentar, racionar o alimento nos Estados Unidos e impor uma política de controle da população. Quando você tiver um tempinho, pesquise no YouTube uma palestra sobre o Codex Alimentarius e você vai entender melhor sobre isso. Uma outra ferramenta empregada é a planificação de terras. Método que já foi utilizado lá na União Soviética, na época do comunismo, todo mundo viu no que deu, né? Deu no Holodomor. O coletivismo é realizado no mais alto nível, de maneira sistêmica, pela manipulação das regras e dos imperativos ecológicos da gestão de terras. Dentro desse problema das terras, se fala sobre erosão de terras aráveis e desertificação. E existem dois autores que mostram que isso não seria um problema. Primeiro vamos falar de Julian Simon, autor da obra Population Matters. Nesta obra, o autor compila os resultados de diversos trabalhos provenientes de diversas fontes que provam que a superfície arável aumenta regularmente. Entre 1950 e 1960, cresceu 9% para os 87 países que tinham dados disponíveis e que representavam 73% das novas superfícies. Ou seja, o número de terras que dá para você plantar e colher aumentou, não diminuiu. O pessoal das mudanças climáticas fica falando aí um monte de besteira que a população acaba acreditando. Agora falando de Jacqueline Casson, da obra The War Against Population. Citando inúmeras fontes, ela mostra que nosso planeta pode suportar para mais de 35 bi de indivíduos. E nós não chegamos nem perto disso com 8 bi. Nosso planeta pode suportar para mais de 35 bi de indivíduos o regime alimentar dos americanos. Ou ainda, para mais de 100 bi de homens, o regime mais leve dos japoneses. Metade das terras ainda permaneceria sem uso e poderia servir para preservar a natureza. Eu vou te mostrar o real motivo desse negócio de controlar a população. As campanhas mundialistas de luta contra a superpopulação não são ditadas nem pelas considerações ecológicas, nem por imperativos demográficos ou econômicos. Suas verdadeiras motivações se articulam em torno dos três seguintes temas: puramente políticos, filosóficos ou religiosos. Modificação da concepção do homem, submissão total do indivíduo ao Estado e o controle completo da sociedade. Como eu sempre falo aqui, tudo gira sobre controle. É isso aí, pessoal. Eu espero que você tenha gostado do vídeo de hoje. Não se esquece de curtir, comentar, compartilhar, se inscrever no canal e ativar o sininho. E também não se esquece de se inscrever nos canais que eu indico. É isso aí, pessoal. Até a próxima. Um abraço a todos. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.